Antes da ChatGPT, todo mundo estava falando de geração de imagem, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Também, que você escreve né? o texto e ele cospe uma imagem bonitinha de acordo com a descrição. Isso aí é um negócio que não tem um ano. Então, a área é uma área que está muito alavancada, ela está funcionando muito, muito rápido. Pô, e é rápido mesmo, né? O pessoal- Rápido, às vezes não dá tempo de você dominar a tecnologia Doideira. para poder até levar para a sala de aula. Agora, E já muda. Já muda, assim. e tá já todo mundo falando aí, até o cara que criou o chat GPT falou que se arrependeu porque soltou e vai dominar o mundo. O que é isso aí? Então, esse foi o Hinton. O Hinton, ele era Senior Research no Google, se não me engano. Ele era um cara muito importante na nossa área, porque ele foi o cara que pegou os papers dos anos 70 de IA e falou, cara, a gente consegue fazer isso funcionar. Então, os primeiros modelos que fizeram ressurgência de IA, o que se chama de Deep Learning, né, de aprendizagem profunda, foi esse cara especificamente que fez os primeiros artigos. Por isso que ele fala que ele criou. Né? Sim. Então, começou com reconhecimento de dígito, tipo assim, umas coisas clássicas de computação. Ele fez os primeiros papers. Mas a questão toda é que esses modelos de linguagem, a gente ainda não viu o topo deles. Né? Eles ainda não chegaram aonde eles podem chegar. Por quê? Porque, a grosso modo, esses modelos são como se fossem... são pilhas de partes iguais. Então, para tu fazer um modelo maior, basta você empilhar mais ou aumentar o tamanho dessa pilha. São duas coisas fáceis de fazer. Só precisa de mais dinheiro. A única coisa que vai mudar é que cada vez que você fizer uma pergunta para ChatGPT, se a pilha for mais larga e mais funda, vai ficar mais caro para rodar. Mas fora isso, então fora o monetário, não tem impedimentos para existir uma GPT-5, uma GPT-6. Assim, tecnologicamente, a gente ainda não viu o limite que elas conseguem alcançar. E isso assusta um pouco as pessoas, porque desde a GPT-2 até, que a ChatGPT que a gente usa, ela usa a GPT-3,5 e a 4, dependendo de se você paga ou não. Desde a GPT-2, apareceram... Qual é a palavra que eu procuro? Capacidades que o cara não programou nela. Então, tipo assim, eu fiz um teste, por exemplo, você pede para pegar um texto legal e fala, tira o jargão e escreve de forma clara. Ela faz isso. É muito louco. E ninguém ensinou para ela fazer isso. Ninguém falou assim, tá aqui o exemplo do texto legal, tá aqui o texto traduzido para português, sim. Não, ninguém, ela aprendeu sozinha. Então ela vai aprendendo conforme... Eu imagino, isso é um achismo, tá? O professor não me bata depois, fala Depois eu te besteira digo. aqui, né? Por quê? Tudo, rede social, tal, que você usa de graça, na verdade, o produto é você. Sim. Porque eles usam as informações que você vai colocando. Imagino eu que todas as perguntas, respostas, dados que você coloca ali no chat, ele vai armazenando e vai aprendendo. Tô falando besteira? Não, de forma nenhuma. Mas eles, na verdade, eles tomam cuidado porque um dos grandes coisas que a ChatGPT fez, ela tem muito treino humano. Eles pagaram muita gente para, primeiro, dada essa pergunta, essa é uma resposta boa, sim ou não? Para filtrar. Para filtrar, né? inclusive não só se ela responde bem, mas se o tom dessa resposta tá bom, se essa resposta não tá sendo racista, se essa resposta não tá sendo... porque eles têm muita... O lance político também, né? Isso, é porque tem E ético, né? Ético, né? Tem uma questão que esses modelos, eles não inventam nada, entre aspas. Eles aprendem padrões nos dados de entrada. Se o dado de entrada é a internet, todo o lixo que tem na internet vai estar lá na entrada. É verdade. Também. Vai ter o texto nazista do maluco, Sim. vai estar lá. O texto racista vai estar lá. O texto anti-LGBTQ vai estar tudo lá. Então você tem que forçar ela a não aprender esses padrões. Então tem um treino manual da pessoa que ela diz se é bom ou ruim, e tem um segundo treino manual que eu digo assim, que tem pessoas fazendo anotações, que dado essas... ele gera vários modelos, aí tá... Qual desses 5 respostas é melhor? Ele ranqueia. Então ele não só não é racista, ele aprende em várias opções de escolher a melhor. Sim. Então, por isso que ela fala tão natural. É por isso que parece um texto... Não, é muito louco. E agora, isso não dá uma possibilidade também de você ter vieses acontecendo dentro desse processo manual, quer dizer, que
são feitos por pessoas, Sim. isso é um risco, né? É um risco, mas eles ganham na escala. O segredo deles é porque assim, eles fizeram na Nigéria essa anotação. Se não me engano, até deu um pouco de controvérsia porque eles pagam $1 por hora. Tu vai olhar assim, $1 por hora, R$5 por hora, é pouco, né? R$5 assim. E aonde você vai conseguir pessoas qualificadas a $1 por hora Que saibam falar inglês. Que saibam falar fluente. inglês. É verdade, né? Ainda Pois tem isso, tá? Porque Por isso que você tem uma Índia produzindo tanto software. Tá? E os negros Porque a ainda, língua né, bicho? tem uma base matemática muito boa, isso é histórico, e fala inglês. Ainda tem uma diferença de fuso horário que permite que quando o americano vai dormir, ele comece a trabalhar. continua Você roda 24 horas um processo. Sim. As principais fábricas de software do mundo estavam eu não sei hoje, não pesquisei mais, mas estavam na Índia, né? É ruim pra quem trabalha com eles, né? Que tem que estar acordado aí. Que tem que estar acordado de 4 horas da madrugada. manhã pra fazer reunião, né? Eu que trabalho com a Ásia, às vezes o pessoal tá acordado e eu tô trabalhando. É assim mesmo. Isso é normal. Ô, professor, você falou de viés, é assim, de ter respostas tendenciosas, né? Sim. Sim, você sempre corre esse risco. É tá? verdade, né? Você sempre corre esse risco. Existem determinados estudos que mostram que a gente tem uma tendência natural, até por conta da cultura, da formação, da ética que está imperando na sociedade em que você está inserido, que te leva a tomar decisões viesadas. O que é um risco muito grande para se a gente não tiver esse controle, esse filtro, né? Isso, e principalmente quando você usa a linguagem natural, que é o que a gente vai conversar mais a fundo daqui para frente, né, aqui no programa, que se aplica em qualquer área. Tá? Você pega, por exemplo, o direito. Tá? Você tem aí... Um advogado. Sim, você tem pessoas com entendimentos diferentes da mesma lei. Sim, e aí? Sim. E aquela história, a língua, ela é naturalmente cheia de vieses da população que ela faz. Que deve aprender também. Isso, pois é, Olha tem que que forçar para tirar. Quer um exemplo? O Google Imagens. Em línguas que não tem gênero, por exemplo, o turco não tem gênero nas palavras, que nem o português. Sim. Então, você bota a palavra, você procura por médico no Google Imagem em turco, a maioria das imagens é homens. Apesar da palavra não dizer se é médico homem ou médico mulher. Se você bota enfermeiro, a maioria das imagens são mulheres. Isso é o que a gente chama de um viés que estava nos dados de entrada. Não é que um programador chegou foi lá fez isso. De sacanagem. Não, é porque os dados de entrada, a maioria das imagens padrão de médico era de homem. E isso daí tem que ser consertado, vamos dizer assim, tem que ser ativamente consertado, porque senão os vieses do dado de entrada vão ser multiplicados. Tem um outro exemplo da ChatGPT, que era, você perguntava assim, os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial? Ela fala sim. Aí você pergunta, a União Soviética ganhou a Segunda Guerra Mundial? Ela fala não. Então, já é uma tendência. Né? Tu arruma uma confusão né? Diplomática, inclusive. É que nem quando eu comecei, né, a usar, a testar, então você faz algumas perguntas, aí você começa assim, porra, e se eu perguntar isso daqui? Chega uma hora que ela responde assim, eu sou apenas uma inteligência artificial, isso daí não tem o meu alcance. Isso acontece com a Alexa. A Alexa faz isso. Tem uma hora que ela... Não, vamos deixar isso pra lá, porque tu tá querendo me comprometer. Né? Mas é muito louco. Parece mesmo alguém respondendo, alguém fazendo. A Paga, eu fiz um teste mês passado, que a Paga, acho que é $20, é um pouco cara. Mês, né? É por mês, pois é. Mas ela acessa a internet. E ela programa. São duas coisas incríveis. Porra, eu vou testar isso aí. Tipo ela assim, programa? Ela programa. Décio, eu fiz uma coisa que era tipo assim, eu quero comparar a inflação brasileira com o PIB per capita e o desemprego. Ela foi na API do Banco Mundial, baixou os dados, organizou, plotou. Então ela fez os gráficos e fez a análise. E gerou um notebook Python pronto para poder mexer depois. Isso é um trabalho que eu levaria 1 a 2 horas fazendo, eu fiz com um prompt. Tipo assim, porque tem que aprender onde é que estão os dados, o dado vai vir sujo, tem que trabalhar eles. Tipo assim, se quiser fazer coisa com Covid, essas coisas que os dados estão fáceis, ela faz na hora. Ela literalmente, você quero ver Covid em Manaus de 2020 a 2022. Pronto. Acessa aí na internet. Ela faz sozinha, em 2 minutos está pronto. Caramba, bicho. Possibilidades
que enxerga rapidinho. Diagnóstico médico. Tá? Eu estava vindo agora aqui para o estúdio, estavam falando da febre maculosa lá em São Paulo, com 75% de casos fatais, tá? Uma taxa altíssima, porque não conseguiram identificar a doença de pronto. Levaram muito tempo. Então, reconheceram ela tardiamente, a taxa de óbito foi de 75%. Uma inteligência artificial dessa mata isso. Não, inclusive, a gente tem um projeto com a Fundação de Medicina Tropical que vai nesse caminho, porque tem uma questão no Amazonas que é que a gente chama de doenças negligenciadas, né? Que é dengue, malária. Por que chamam assim? Porque fora os lugares onde elas são endêmicas, o resto da comunidade acadêmica não liga muito para elas, né? Tipo, tá saindo uma vacina para dengue agora, mas poderia ter saído muito antes. Se tivesse mais dinheiro investido, né? Então, é justamente para a gente ajudar a identificar as doenças mais raras em prontuários. Tipo assim, porque a maioria dos sintomas deles são muito parecidos com o sintoma de uma virose normal, né? Ou de um Covid. Então, às vezes a pessoa tá com uma malária, tá com um chikungunya, tá com uma doença mais rara, e o médico, por padrão, ele vai olhar, não, isso aqui... E é engraçado porque... Uma virose. Exatamente. Como é regional, né, normalmente fica no Nordeste e tal, chega em São Paulo, o médico não está muito acostumado com aquilo, ele fica na dúvida, não é isso? Não, eu tenho casos de conhecidos que vieram para cá, foram para São Paulo, tiveram contato com a malária aqui, pegaram malária e foi um sufoco para descobrir. O cara nunca viu, Não, é porque não é normal você ter uma malária em São Paulo. Sim. Muito menos ali em Campinas, daquela região. Porra, eu viajei agora. Eu gosto muito de filmes de ficção científica, né? E tem aquelas câmeras que o cara entra, de medicina, né? Então já lê o corpo, já deduz o que faz um escaneamento ali, né? Escaneamento, já põe injeção. Eu acho que a gente tá no caminho, hein? Cara, né? Não é muito difícil. Você vê. Essa eu não sabia, dele me gerar um script em Python para que eu possa usar depois aquela pesquisa que eu fiz. Então fica esperto com seus alunos, hein? Pois é, não, hoje em dia dar aula tá perigoso. Porque o cara, você tá dando aula aqui, dando aula não, ministrando, né? Algum conteúdo, o sujeito tá lá no celular vendo se tu tá falando besteira. Tá perigoso. Isso é bom, que desafia a gente o tempo todo. Ao mesmo tempo, tem que lembrar que a ChatGPT, principalmente a versão que não acessa a internet, ela não é um oráculo. Ela é treinada para quê? Para gerar texto que pareça uma pessoa escrevendo. Então, não adianta você chegar com o professor, chegar com sua própria professora, a ChatGPT diz que eu tô certo, porque ela não sabe. Ela não é assim que funciona. Ela é uma que a gente chama de modelo de linguagem. Então, ela é literalmente, se a gente for simplificar muito, ela é o autocompletar do seu celular. Aquele que você digita oi, aí ele já tenta falar a próxima palavra. A próxima palavra. Só que ela faz isso numa escala absurda, usando milhões e milhões de páginas de documentos em várias línguas para prever a próxima palavra. Mas ainda, no final de tudo, é um modelo que vai prevendo palavra por palavra. Você pode ver, não é só a interface, ela vai escrevendo palavra por palavra. E se você for pensar, já viagem minha, na verdade o ser humano funciona assim, né? Porque você tem números de palavras que falou isso, mas de onde vem a história da inteligência artificial, redes neurais, porque você imita exatamente o cérebro. Da mesma forma que eu vou projetar um avião, eu vou usar o modelo das aves. Tem um caminho. Elas vão. Eu já tenho um ponto de partida, né? No final está criando-se um super cérebro, né? Universal. Vamos dizer assim, a ideia é tentar aprender sentido de palavras. Tanto que por isso que ela é treinada em várias línguas. Tem um efeito parecido com quem é bilíngue, né? Quando você está misturando uma língua com a outra, você ouve um negócio em inglês, se você ainda está pensando em português, se ainda não chaveou, você meio que pega o sentido dessa palavra no seu cérebro e traduz para português. Então é como existe fica sofrendo pra caramba. Mas existe um sentido latente da frase, independente da língua. Sim. Então, como ela aprende múltiplas línguas ao mesmo tempo, ela ajuda a ficar menos dependente da gramática e mais dependente do sentido real das frases. Porque, você pode perguntar um negócio em português e falar responda em inglês. Ele vai responder ou vice-versa. É aquela história. Inclusive, para tradução, eu recomendo, se tu falar assim, bota o texto em português e fala traduza isso,
ele vai traduzir muito literalmente. Aí você fala, reescreva como um nativo reescreveria. Aí ele vai começar a mudar a ordem de frase. Você tem que fazer as perguntas certas. Isso. Né? Quer dizer, orientar. Isso, né? quanto mais orientação, melhor ela funciona. Legal. E esse de reescreva como nativo, porque tradução é pegar. Você não mexe em estrutura de Na parágrafo. estrutura das sentenças. Né? E a gente escrevendo em português, a gente pensa em português e a gente usa caqueados, né? A gente tem estruturas que vêm da linguagem. Então, quando fala reescreva como nativo, ele sai trocando coisa de lugar, ele pega essa última linha, bota no começo, é realmente impressionante. Linguagem natural, indo para o nosso tema ali, a inteligência artificial aplicada a texto processando linguagem natural. Dá uma luz aí para o nosso público, o que é a linguagem natural, como é que a gente aplica isso no dia a dia. Engraçado até porque eu estava conversando com uma amiga minha que é advogada. Aí eu falei, não sei o que, a gente trabalha com modelos de linguagem natural. Aí eu vi que às vezes o jargão nosso é um negócio que passa por cima. Como assim linguagem natural, né? Que a gente usa o termo linguagem natural para diferenciar a linguagem natural da linguagem artificial. Linguagem artificial é o quê? Linguagem de computador. A matemática é uma linguagem artificial. A gente cria símbolos aqui, tem as regrinhas dele e a gente não foge disso. Ok. Então a linguagem artificial, as regras geram o conteúdo, né? Isso é uma linguagem de programação. Você primeiro gera as regras da linguagem e depois o cara programa. Ok. Ela fica dura. Isso, ela tem os parâmetros certinhos. A linguagem natural é o contrário. O uso informa a gramática. Então, aquela história. A gente tem estruturas no português que, se tu for olhar com calma, não precisava ter. Sei lá, voz passiva deixa tudo mais feio. Eu sou contra, por exemplo. E é terrível. A academia em português gosta de falar assim, experimentos foram feitos. Em inglês você não fala isso, você fala, eu fiz experimentos. Ok. Né? Porque experimentos foram feitos, você está escondendo o sujeito da frase, você está dificultando a leitura. Mas soa mais acadêmico, né? Aquela história, tem toda uma coisa de países latinos com o português tem muito disso. O português e o espanhol é engraçado. As línguas romanas, né? Elas têm essa tendência de querer falar rebuscado quando você está tentando... Inclusive é um jeito de esconder a falta de conteúdo, quando o cara está dando aquela enroladinha. O cara enrola. Pois é. Mas então, linguagem natural é uma área muito antiga, na verdade, na computação. Anos 60, 70 já tem trabalho nisso, que é... Eu quero extrair informações de texto. E texto é difícil... Por quê? Porque, primeiro, a gramática ela não é regular, né? A gramática da nossa fala. Então, tem 1000 formas diferentes de falar a mesma coisa. E isso é ruim para computadores. Né? Fórmulas matemáticas, ela sempre vai ser, sei lá, a fórmula infixada. Tem um número ou uma letra, um operador, outro número. Ou então uma função, abre parênteses, alguma coisa. Então, isso é fácil para o computador. Texto, não. Texto, o verbo pode estar no começo, o verbo pode estar no meio. O verbo pode estar no final. Uma palavra pode ser verbo ou sujeito, dependendo de onde ela está. Isso é muitas variantes para você ensinar, né? Para poder reproduzir. E tem muito caso, tem muita exceção, né? É aquela história. O que é a aula de português? É aprender, você aprende uma regra no começo da aula e o resto da aula é as exceções dessa regra. Exatamente. É verdade. Então, sempre foi muito complicado. E era uma área que estava estável até 2013, 2014. Então, a gente está falando de coisa muito recente. Por quê? Porque se usava as técnicas clássicas, aí começou a questão de aprendizagem profunda, deep learning, para imagem primeiro. Tipo assim, começou com imagem, né? Que tinha convolução, questão de achar a placa do carro. Então foi melhorando reconhecimento de rosto. Até que, acho que em 2014, 2015, teve uns artigos mostrando como representar palavras de acordo com o sentido delas. Que era representar como vetores. Não vou entrar muito em detalhes técnicos, né? E de repente a área explodiu muito rápido. É mais ou menos reconhecer a emoção da conversa conforme a palavra. Isso deve ser, né? Não, também. O sentido, né? O sentido. O problema do computador é que palavras são que a gente chama de um dado discreto. É um dado. Se eu falo assim, a palavra rei. A palavra rei significa o quê? É um homem que tem poder, é um monarca. Então, todos esses sentidos estão imbuídos na palavra rei, mas a gente não tem como representar isso. Então, quando você representa ele por um vetor, esse vetor vai acabar representando que isso é uma pessoa, isso é uma pessoa que é ligada a um estado, isso é um homem e etc. Tanto que uma das coisas que o pessoal viu nesse vetores de palavras é que se você pegasse rei, subtraísse pelo vetor de homem e somasse com o vetor de mulher, ficava próximo do vetor de rainha. Se você pega Brasil menos Brasília mais Washington, chega perto dos Estados Unidos.
Então, é tipo assim, você consegue fazer aritmética com sentido de palavras, que é um negócio completamente estranho. Porra. Né? Isso daí era revolucionário em 2016. Né? Parece antigamente, Parece né? muito Isso, longe. 1000 anos atrás na área. Você sabe que eu até pensei o seguinte, do jeito que tá indo, vai começar a fazer piada, entrevista, Mas faz. Faz. Ixi. Faz texto. com tiradas, né? Uma Tipo, coisa bem antiga, mais ou menos nesse rumo, é a análise de conteúdo, que nasceu lá em 1907, por aí, e que foi usada na Segunda Guerra Mundial, teoria de Bardan, foi usada na Segunda Guerra Mundial para identificar se um jornal, por exemplo, tinha um viés pró-Alemanha. até para identificar, olha. Porque chegaram à conclusão que quando apareciam determinadas palavras dentro de um texto, isso levava a você achar, pelo menos, tá, que existiam indícios de que aquele jornal, aquela revista, aquela publicação tinha um viés favorável à ideologia nazista. Isso só que a gente não tinha um poder computacional para produzir isso. Aliás, não tinha nem computador. Isso era feito por pessoas. Tá? Quando você leva isso para o ambiente computacional, você gera uma possibilidade hoje de você pegar todos os processos, por exemplo, de determinado tribunal e fazer o que você quiser ali dentro. Montar um outro processo. Você montar um processo, um algoritmo de mentiroso. Quem mente faz o quê? Pronto, o cara começou a falar, você vai descobrindo. Cara, só. Já tem doideira, isso. né? Sempre tem que se tomar cuidado com essas coisas, porque o falso positivo é cruel, né? Existe. Tá? Existe. Essa é a história. Qualquer método de inteligência artificial bom vai estar lá nos 90%, 95% de precisão. O problema são os últimos 10%. Sempre é assim, né? Você chega rápido, 85, 90%, e os últimos 10% é onde você vai passar anos pesquisando. Né? Agora, professor, falando na prática, hoje o aluno aí da FT, né, da Faculdade de Tecnologia, quem está estudando, o jovem, que ele gostou e quer colocar a cabeça nisso daí. Na prática, hoje, onde ele pode entrar, ele faz o quê? Como que ele pode navegar esse mar aí? Então, o cara que está em idade de entrar na universidade, já fez o Enem, já tem mais de 18 anos, 17, não sei agora. A gente tem na UFAM 3 cursos de computação, que é o nosso curso de ciência, 2 do ICOMP, né, do Instituto de Computação, que é Ciência da Computação e Engenharia de Software. Ciência da Computação é diurno, Engenharia de Software é noturno, então ainda tem essa opção para quem quer trabalhar, está precisando de dinheiro, fazer um curso noturno. É mais ralado, né, porque se a pessoa trabalha durante o dia e ainda vai para a faculdade à noite, é cansativo. Ainda mais para um curso como esse. A gente não pega leve pro pessoal da noite, nem então pode. Não tem essa não. E tem um curso de Engenharia da Computação, que é da Faculdade de Tecnologia. Além disso, tem a estatística e a matemática aplicada, que é onde você vai ver a parte mais teórica e menos a parte da computação direto, né? Querendo ou não, a gente nos cursos de computação, a gente foca não só em IA, mas em outros aspectos que são interessantes da computação, até em a parte mais de arquitetura de computadores, a parte mais formal também. Ciência da computação, principalmente, tem bastante a parte da teoria da computação por trás, que é interessantíssima, é realmente muito boa. Não é aquela história, a universidade não está lá para formar técnico, né? Não está lá para formar um cara que vai aprender a usar ChatGPT e ser bom nisso, porque isso daí é um curso de 6 meses você faz. Isso, né? Na verdade, ele na faculdade ele vai ter a base, né? Muito estruturada para ele pegar essas outras coisas. Porque a minha pergunta, inclusive, é o seguinte, eu estava até vendo no Instagram, já nego vendendo. Não, você tem que participar, as empresas estão precisando, e para você fazer um curso. Eu falei, caramba, quer dizer que o cara faz um curso, ele vai trabalhar na empresa. As empresas hoje buscam esse profissional e para fazer mais ou menos o quê? Então, a gente está com um déficit grande de programadores no mundo, todo esse momento. Então, a gente não consegue, na universidade, formar gente o suficiente para sanar essa necessidade. Tanto que aluno nosso, quinto e sexto período, já está trabalhando como se fosse formado. Porra, que legal, hein? Não, é legal, mas pra gente às vezes é um problema. Pra gente é um problema.
Ele vai para o mercado de trabalho ganhar dinheiro e deixa de formar. se formar. Assim, olha que louco, né? A gente tá dando nossa contribuição para a sociedade, mas nos números fica lá, forma pouco. Forma pouco porque tá todo mundo no mercado já ganhando 5, 6 mil. Inclusive o mercado é assim, você sabe fazer, se você é formado ou não, ele quer o Já cara foi fazendo. importante isso lá atrás. Hoje não é mais não. Não é mais não. A questão, se o cara é bom, ninguém vai olhar, Isso. você não vai ser gerente de projeto porque você não terminou a faculdade. Vão olhar a tua história na empresa, vão olhar a tua Sua capacidade de fazer. O diploma é importante, Claro. claro, porque ele, querendo ou não, um dia você vai ser demitido ou não, um dia você Sim. vai querer trocar. E isso daí é uma coisa que te garante. Os nossos alunos são muito bem vistos pelo mercado. Então, o mercado, ele sabe, pô, o cara conseguiu se formar na UFAM, esse cara aqui é bom. Não é qualquer um, literalmente, Sim, né? sim. Porque, como eu tô falando, a gente não pega leve pra formar a gente. A gente tem uma preocupação de formar, mas a gente tem muita preocupação em não baixar a qualidade do curso. Tá? Mesmo porque tá surgindo muito curso, mas muito focado para tecnologia. E a gente sempre fala, tecnologia muda. O que era importante quando eu me formei há uns 20 anos quase. Tudo que era o topo da linha naquela época não existe mais. Então, se a minha faculdade tivesse focado nessas coisas, eu tava lascado. Mas não, eu tenho uma base boa, aparece uma tecnologia nova, de sentar e estudar 2 meses eu Que já a pessoa tô usando. pega, né? Tem isso também, né? Porque, sei lá, o cara não entende nada de programação, vai fazer isso daí, ele vai... eu acho que ele até consegue, mas vai ficar muito deficitado. Né? Na área de informática, o normal é não durar muito tempo aquela tecnologia. Uma vez eu fiz uma soma, eu tenho um pouquinho mais de tempo de formado que você. Eu aprendi a programar em 26 linguagens, que eu me lembrei. Fui contando 26 linguagens. Hoje, eu agradeço por ter essa base, mas se eu tivesse aprendido só C, Tava bom. eu teria condição de continuar. Sim, porque muitas das linguagens que eu aprendi foram derivadas do C, ou escritas em C. O Unix lá atrás foi escrito em C. C foi criada para escrever o Unix. Para escrever o Unix. Porque os caras são malucos. Que é o Linux de hoje em dia. Eu fazia comando. Eu criava comando. Quando eu não gostava de dar aqueles comandos enormes dentro do Unix, que depois virou Linux, né? A gente programava o comando. Então tinha um comando que era só meu. Olha só. Eu criava o meu comando. E isso deu a condição da gente fazer uma série de projetos que naquela época você fazia com um computador que não tinha 10% desse smartphone aqui, de memória, de capacidade computacional. É que nem hoje. Eu fui fazer um curso de programação e aí tinha Python ou Java. Mas qual dos dois, né? Quer dizer, eu escolhi. Depende Python. do que você vai fazer. Então, Exatamente. eu escolhi, vou fazer. E hoje eu entendo que com o conhecimento do Python você consegue fazer o Java. Outras coisas. Dizer, você vai aprender as regras de programação. A gente tem muita embora, discussão dentro da universidade sobre qual linguagem começar, qual seguir. Porque, por exemplo, o C eu costumo falar que gera caráter, porque é uma linguagem mais difícil e ela não pega na tua mão. Então, tipo assim, se você errar, ele vai deixar você errar e vai dar erro no programa lá na frente. Lá na frente. Tu vai descobrir muito tempo depois. Mas tem professor que fala, não, a gente tem que começar com Python para o negócio ser mais suave, para ter uma rampa, para não assustar o pessoal de começo. Né? não, porque senão o cara pode morrer no caminho. Né? Pois é. E os projetos, André? O que está rolando hoje de projeto nessa área lá que você está tocando? Tem bastante coisa. Eu tenho tocado principalmente 2 projetos diferentes. O primeiro, esse que eu já falei um pouco de saúde, que está ainda relativamente no começo, que é analisar prontuários médicos, que prontuário médico vai ter dado categórico, que a gente chama, né? Tipo sim ou não, mas se é homem ou mulher, e tem um prontuário em texto, né? E o texto aquela história, é uma informação que hoje em dia é jogada fora. Às vezes, o ouro tá lá, né? E se tu tiver volume o suficiente, você consegue fazer, qual é a palavra? Extrair informações que podem ser valiosas para os médicos, né? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado nessas áreas, que é o profissional, o usuário final tem que gostar da tua saída. Tipo assim, se a gente falar assim, a gente vai fazer um sistema que faz diagnóstico médico.
isso não vai nunca para frente, porque o CRM não vai deixar. Os médicos não vão querer usar. E de fato, eu não só tenho uma anedota boa, que o pessoal do FMT estava falando, que eles fizeram sistemas de predição. Eles falaram, o melhor preditor de morte era o campo observação. Aí o pessoal falava, por quê? Estranho, né? Era porque quando o cara morria, botava na observação. Veio a óbito, não sei. Então, se tem campo observação, é morte, entendeu? O que é isso? É um cara que não entende do domínio, tentando entrar. Então, a pessoa tem que ser humilde também nessas horas, porque o conhecimento de quem entende do domínio é muito importante. Nessa mesma seara, eu tenho um projeto com a Motorola que eu tenho que tomar cuidado com o que eu posso falar ou não, porque ele é aquela história, o projeto com a indústria lógico, você tem, sim, claro. Mas a grosso modo ele é baseado em aplicações de processamento de linguagem natural a teste de software. No caso dele, teste de celular. Porque eles têm um problema que... quem é o teste de celular? Isso eu posso falar por alto porque é um negócio genérico. Você tem um script, um script que eu digo, uma receita de coisas a fazer, e tem pessoas que vão pegar o celular, bate uma foto, salva essa foto como uma foto de contato, apaga o contato e vê se a foto ainda está lá. Liga e desliga o Wi-Fi. Então, são sequências de passos assim. Toda vez que tem uma atualização do Android... O cara fica testando, né? Ser humano no mundo todo testando toda vez que atualiza o Android. Olha. Porque você não quer que baixar uma atualização no seu celular e quebrar a câmera. E parar de funcionar o Wi-Fi. Então eles testam tudo, todas as vezes que sai isso daí é muito caro. Então a gente tem incorporado tecnologias de processamento de linguagem natural e outras para tentar auxiliar na automação desse processo. Olha, que legal. É o máximo que eu acho que eu posso falar sem... Porque isso está no texto público, né? Perfeito. Que todo mundo dá para ver. Mas assim, é uma área que a gente está trabalhando com eles e a gente está vendo... sendo aplicado. E de novo, a gente tem que sempre tomar muito cuidado, porque o cara que faz o teste é que tem que gostar do nosso trabalho. Né? Isso é uma coisa que o pessoal da computação tem que sempre ser humilde, porque a gente é meio, né? A computação é uma área meio, a gente não é fim. Exato. Então, se eu estou auxiliando o pessoal de teste, eu tenho que fazer o cara de teste gostar da saída do meu... Se eu estou trabalhando com o pessoal de medicina, a mesma coisa. Tá? O que mais que eu tenho trabalhado? Eu tenho trabalhado com detecção de vieses em texto, que era um trabalho antigo, mas chegou a ChatGPT, é muito triste isso, né? Porque você pergunta para ela se é de esquerda ou de direita, ela vai responder bem ou não. É um negócio que meio que quebra as pernas da gente. Eu tinha um outro projeto de um aluno que infelizmente teve que parar o mestrado, que era justamente esse de pegar o texto jurídico e reescrever de forma simples. Era uma tradução juridiquês-português, como a gente costumava falar. A ChatGPT já faz. Então, esse é uma coisa interessante. Porra, bicho, doideira, né? É o desafio do processamento de linguagem natural agora, é que meio que tá quase como se tivesse resolvida a área. Pelo menos os problemas antigos... É muito próximo. Os problemas antigos... a gente tem modelos que de prateleira a gente diz assim, você não tem que fazer muita coisa, você faz um prompt na ChatGPT e ela vai responder relativamente bem. Então coisas que pareciam impossíveis ou eram muito difíceis hoje estão triviais. E a GPT-3 é de 2020 ou 2021, se não me engano. Então tem pouquíssimo tempo. Aquela história, eu dava aula de LSTM, né? LSTM era a tecnologia principal de processamento de texto antes de transformadores, que é a base da GPT. Eu tenho que jogar esses slides fora. Por quê? Porque eu vou ensinar uma tecnologia super complexa que apanha feio dessa tecnologia mais nova. É uma área muito quente. Vocês não fazem ideia. Um artigo de, 2021 tá velho. Caramba! Né? 2020, por quê? Já tem um de março desse ano, não é nem ano passado, né? Então, é uma área muito aquecida, tem muita pesquisa saindo e tudo está rodando rápido. Então o cara tem que estar lendo artigos sem parar e tem que estar produzindo rápido. Porque senão você fica obsoleto antes de publicar o teu texto. Uma pergunta capciosa agora. Você acha que com essa tecnologia está emburrecendo o ser humano? Olha, emburrecendo, eu creio que não, sabia? Sempre tem uma questão geracional, que as gerações vão passando, você vai olhando, essa juventude está perdida, né? Mas, assim, na verdade, é bom que esse negócio está gerando texto, porque a gente precisa que o pessoal leia texto, né? Quanto mais texto bem informado a pessoa
ler, melhor ela escreve, melhor ela fala, né? Então, às vezes a gente precisa fazer com que os jovens leiam mais. Sim. Né? E leiam conteúdo bom. E se aquela história, um medo é o jovem desaprender a escrever. Já não escreve bem, né? Porque Assim, tudo é digitado agora, né? E quando você pega você estava me falando aqui de um trabalho que você fez lá, você jogou e ele fez o trabalho para você. Confessei. Isso aqui confessor. Exatamente. Eu não vou dizer do que, porque senão eu prejudico ele. Mas essa é uma coisa que eu tomo muito cuidado. Porque eu estou viciado no teclado. Mas eu tenho um caderno, cara. Eu escrevo muita coisa. E eu sempre estudei escrevendo. Estudava de noite, chegava em casa cansado. Se eu fosse ler só, eu caía da cadeira. Então, eu sempre tive a mania de escrever. E a gente tem que forçar os alunos a fazerem isso, porque é muito prático você chegar, dar aula, bota o slide lá, ele vai olhar o teu slide. Muitos estão no celular fazendo outra coisa, que você tem que lutar contra a tecnologia dentro de sala de aula. Né? Essa é uma verdade. Então você tem que tornar também a aula mais dinâmica. E uma coisa que eu queria falar com você, André, para ver a tua opinião. E os profissionais das outras áreas que acabam sendo influenciados pela linguagem natural e outras tecnologias? Que informação a gente dá para essa galera? Olha, isso é uma pergunta boa, porque o que tem de texto de opinião, texto jornalístico, que não entende profundamente o que é e o que não é. Dando um monte de opinião, louca. Fala assim, a ChatGPT não presta porque ela tem uma coisa chamada alucinação, que ela inventa coisas. Por quê? Porque ela é treinada para fazer texto que soa como texto humano e não para ser um texto correto formalmente. Né? Entendeu? Então por isso que às vezes você fala, me dê artigos dessa área. E ela vai te dar artigos que parecem reais, mas não existem. Por quê? Ela fala, tem esse autor que é dessa área, esse parece um título de livro dele. Então ela vai... Quanto menos informação ela tem sobre o assunto, maior a chance dela alucinar, entendeu? Só que isso daí é fundamentalmente não entender para que ela serve e para que ela não serve. Ela não é, como eu falei, ela não é um oráculo, ela é um assistente. Sim. Então, por exemplo, você quer escrever uma petição, você quer escrever um ofício, é maravilhosa, mas você tem que dar uma corrigida no final. Para que ela serve bem? Ela serve para... Eu vou fazer uma apresentação. Eu falo, sugere aí uma estrutura para essa apresentação. Ele vai falar, começa com um slide assim, assim, assim. Ela faz isso, aí tu tem que mexer. Um outro exemplo, eu estava num artigo, eu estava com um bloqueio, que é super normal, tipo, para fazer uma definição do negócio. Eu falei, ChatGPT, define isso. Terrível a definição, terrível. Mas ler uma definição terrível faz você falar, tá terrível por causa disso, disso, e você escreve. Pensa, aí você destravou, né? Ajudou, isso, né? Legal isso. Pra bloqueio de escrita, ela é ótima, mas você tem que mexer com ela no final. Ela não é mágica. Sim. Ela parece, mas ela não é mágica. E a questão é, logo o pessoal das outras áreas vai aprender a usar ela. E ela programa, e ela faz muita coisa. A gente não tem noção do impacto que essa tecnologia vai ter na humanidade nos próximos anos. Você sabe o que eu lembrei? O professor falou de bloqueio, de escrever. Tem um que ele compõe músicas de sucesso. Que ele pega a receita. O que fez sucesso até hoje? Quais são as frases, não sei o quê. Você coloca o texto, o cara já E as sequências musicais. Aliás, tem umas músicas aí que... parece que foram feitas. Não, mas esse chat estava ruim, não estava bom. Não. Tem umas que são terríveis, eu prefiro até nem ouvir. Mas a gente tem que mudar os currículos da maioria dos cursos para que isso seja introduzido para esse pessoal. Sim. Né? Porque quando a gente fala em tecnologia, eu me lembro muito dos alunos. Eu às vezes chegava lá no curso de Sistema de Informação, quando eu coordenava, e perguntava para os alunos, por que você veio fazer esse curso? Ele, porque eu detesto matemática. Teve uma que respondeu isso. Eu falei, puxa, que bom te conhecer. Pena que eu vou ficar com você muito pouco tempo. Porque o cara acha que vai fazer sistema de informação e não tem que ter uma mentalidade matemática. E agora você vai pegar, por exemplo, uma linguagem natural, olhar uma base de dados de um tribunal e o resultado, sabe o que vai ser? Um percentual de probabilidade da tua tese ser vitoriosa ou não. É bem provável de acontecer para escrever petições vencedoras, por exemplo. Tipo assim, exatamente. Provavelmente tem
questões estilísticas, coisas que tem que estar nas petições. Isso daí é o tipo de coisa que esses sistemas veem muito fácil, eles veem esses padrões. Então você fala assim, olha, a petição aceita. As aceitas são assim, aqui estão as não aceitas, vamos treinar para fazer um negócio que escreve mais próximo das aceitas. Tem muitas aplicações em direito. Direito é bom porque direito tem muito texto. E o texto está muito bem organizado. Sim. E o texto ele é o que a gente chama tagueado. Ele tem informações. Porque tem a petição, tem quem fez, tem onde foi, tem as informações do processo. Então isso é uma riqueza de informação muito grande. Muito, muito grande. Então é uma área que ela naturalmente... Ela é sistemática, né? E aquela história, o paralegal, né, que é o cara que não necessariamente é um advogado, pode ser um aluno ou pode ser alguém formado sem OAB, ou que quem escreve, faz o primeiro rascunho das minutas das coisas, esse cara vai ser muito auxiliado ou substituído por modelos desses. Por quê? Porque, aquela história, eu mesmo tive, em coisas formais, a minutagem eu deixo para ChatGPT. Quer fazer ata de reunião, eu boto lá os principais tópicos da reunião, ela escreve, aí eu reviso, obviamente. Revisem, vocês estão vendo, revisem sempre o que sai do modelo desse, por favor. Porque ele não é mágico, né? Mas ele auxilia muito, ele acelera muito o processo. Para direito, é um lugar perfeito para isso. Tá? Eu tenho amigos que recorrer de multa do Detran. Ele faz tranquilo. Fica a dica aí. Agora, na sua opinião, aqui o Brasil, a tecnologia, nós estamos equiparados ao resto do mundo? Está igual? Está atrás? Como é que está na sua opinião? Eu gosto muito de falar que o brasileiro é um povo muito especial. Assim, o brasileiro é muito virado, né? Em termos de adoção de tecnologia, o brasileiro é um dos povos mais rápidos para adotar uma tecnologia nova, por incrível que pareça. WhatsApp, em qualquer lugar, tipo assim... Aqui é forte, né? Até nos Estados Unidos o pessoal... Não, nos Estados Unidos o pessoal não usa o que vem no celular, o Messenger do iPhone. É muito louco, eles usam aquele lá chatão, né? Brasileiro rápido, o Pix. É tipo assim, hoje em dia, aquela história, o pedinte na rua tem Pix, e é verdade, o flanelinha cara no tem sinal, Pix, meu. O flanelinha tem Pix, aí você não pode mais falar, pô, tô sem dinheiro aqui, que ele não já vem com a plaquinha. Exatamente. Por quê? Porque o brasileiro é rápido para adoção de tecnologia. Isso é muito rápido, isso é uma coisa muito boa pra gente. Tá? Ele não tem medo de tecnologia, né? Então... eu vejo com muito bons olhos, o brasileiro vai inventar muita aplicação para essas coisas, enquanto for de graça, principalmente, né? Porque a gente tem esse problema, a ChatGPT ela é de uma empresa. Agora tem um Bing fazendo... Isso, eu ia comentar do Bing, né? Mas o Bing usa a ChatGPT, ele paga para OpenAI. Aquela história, quando tiver um mercado mais consolidado, porque, de novo, a gente está no olho do furacão. Agora que está começando essa área, tem 6 meses da ChatGPT. Daqui a 2 anos, eu não faço ideia se a gente vai estar gerando vídeo com texto e etc. Olha só, deixa eu fazer a Jussara Pontes, bom dia, tema interessantíssimo. Joaquim Maciel, bom dia a todos. Jussara, um grande abraço. Joaquim, abraço. O Miqueias Tomás. Muito interessante o tema, parabéns. Professor, com essa questão do chat gerar conteúdo, daqui a pouco vai surgir o TCCs criados pela tecnologia. Como lidar com isso? Isso é uma pergunta muito interessante. Eu tenho duas linhas para responder ela. A primeira, texto gerado por ChatGPT, ela própria, ela faz um negócio chamado fingerprinting. Fingerprinting vem da impressão digital. Como é que funciona isso? De tantas em tantas palavras, ela, em vez de pegar a melhor palavra, ela pega a segunda melhor. O texto ainda continua bom, mas isso daí, você faz isso de forma sistemática, isso é como se ela gerasse um ruído que outras máquinas conseguem olhar, bater o olho e falar, isso foi a ChatGPT que fez. Dá para identificar também. Porque, vamos dizer assim, é um tipo de coisa que uma pessoa pode escolher essas palavras, uma aqui, outra ali, mas nessa ordem, sistematicamente não. Então, ela bota o DNA dela ali. E a gente não consegue ver, porque é um texto bom, né? Já sei, agora o professor vai passar o texto no chat e vai ver para perguntar isso aqui foi ou não. A gente já faz isso há muito tempo em outros softwares. Sim, pois é, mas aí tem uma outra questão. A ChatGPT vai fazer um TCC.
isso daí vai ser inevitável, tá? Aí a questão é, o que a gente vai fazer com isso? Qual é o objetivo do TCC? O objetivo do TCC é o aluno escrever um texto longo? Ou o objetivo do TCC é o aluno fazer um trabalho na área dele e esse trabalho ser relevante e ele conseguir defender esse trabalho? E aprender com esse processo, né? Porque o texto em si não é o objeto final do negócio. O objeto final é a pesquisa ou o trabalho que foi feito. Boa. Né? Só que aquela história, cada área vai ter problemas diferentes. Porque em áreas de humanas, amigos meus já vi falando muito, que os textos são textos genéricos. Assim, a ChatGPT, ela por definição, ela foi feita para fazer textos que são insossos, né? São textos para não ofender ninguém, é um texto mais politicamente chapa branca, correto, né? Então não vai ter opiniões fortes, ela não quer ter opiniões fortes, até porque isso sempre vira problemas, né? Daqui a pouco o Xandão cancela. Pois é. Cancela, sempre existe um risco, tem que tomar cuidado com o que diz. Agora, André, muitas das limitações que a gente tem hoje na área de tecnologia, principalmente quando a gente olha as tecnologias básicas da indústria 4.0, elas são limitadas por um problema ético até. Eu já tenho como produzir vacas que produzam lá uma substância que sirva para os hemofílicos não terem a doença manifestada. Quer dizer, já existem tecnologias para várias áreas de atuação, né, para vários segmentos. No caso da inteligência artificial, carro autônomo. Nós já tivemos um problema com um carro autônomo de uma empresa que teve um acidente e teve uma pessoa que faleceu. Tá? E hoje a gente não tem leis específicas que cuidem disso, porque a inteligência artificial, o carro vai aprender ao longo do tempo. Os algoritmos que a gente tem são algoritmos que estão aí dentro da internet que você simplesmente usa aquela base de algoritmo. Isso aí, como é que a gente vai resolver? Ao longo do tempo, o carro vai aprender algumas coisas e essa coisa pode gerar que ele aprendeu, pode ser um mau hábito que ele ganhou e causar um acidente. E aí? Então, há uns anos atrás, eu era um cara, porra, eu quero muito um carro autônomo. Você sai tomar cerveja, volta, o carro te leva em casa. É o seu Uber pessoal. Mas aí, de um tempo pra cá, e vendo os resultados de uma certa empresa aí, que eu não preciso falar, que tem uma taxa de acidentes e tem uma taxa de mortes. Tem aquele problema que eu falei, é muito fácil chegar no 95%. Pelo menos são os últimos assim. E esse literalmente desce. Esse que é o problema. Quer dizer, tá liberado, mas tá matando gente por enquanto. Né? Assim, vai melhorar. Aí óbvio que você pode olhar assim, mas talvez a taxa de acidente seja mais baixa do que com pessoas... Que é o que os técnicos dizem, né? Ele vai causar acidente, mas numa taxa muito mais baixa do que o ser humano. Já tá na vantagem, né? Pois é. Só que... Não para quem morreu, né? Pois é. Ainda mais se a pessoa que morreu numa situação que ela conseguiria tirar. Porque os acidentes têm natureza diferente. É tipo assim, tem um caminhão branco, num fundo meio branco, e a câmera não conseguiu identificar, ele bate direto no caminhão. Então são acidentes diferentes, né? Então é até meio complicado. Mas isso que tu falou é engraçado porque o Sam Altman, que é o dono da OpenAI, que faz a ChatGPT, ele estava depondo no Congresso americano um tempo atrás, e ele mesmo fala, a gente precisa ser regulado. Esse mercado tem que ser regulado urgente. Aquela história, regulação, tem muita gente que acha que é um bicho papão, mas na regulação você bota os parâmetros justos para todo mundo. A gente não pode depender das empresas fazerem o melhor para a gente. Porque a empresa... E não tem juízo de valor. A empresa quer fazer o que ela... para ganhar claro, dinheiro. É o objetivo senão ela não dela. sobrevive. Tipo assim, se a gente for esperar ética da empresa, pode ser que dê certo. Mas pode ser que dê errado, porque os incentivos vão estar no lucro e não na ética. Então vai ter uma briga interna na empresa. Então, se tem um conjunto de regulações concreto, aí pronto, acabou a disputa. E todo mundo vai estar jogando no mesmo campo, não vai ter... como se fala? Não vai ter incentivos para pular isso. Por exemplo, na geração de imagem, o pessoal está tentando propor, olha, você bota uma tag na imagem e fala no IA. Pra quê? Pra ela não servir de treino. Tá. Porque isso deu muito problema. Tem um cara que ele faz pintura tipo medieval, tipo RPG, essas coisas. E ele era relativamente famoso.
tem um problema que é uma das primeiros modelos geradores de imagem que criaram, o exemplo era um exemplo no estilo dele. Então tava assim, no código tava lá, gere uma pintura de não sei, no estilo de fulano, que eu não me lembro o nome agora. Todo mundo que testa esse negócio faz uma coisa no estilo dele. O estilo dele ficou muito jogado, entendeu? Um negócio que o cara passou anos e anos, pintura louco, bonito, né? Pra caramba. Todo mundo tá fazendo, tá barateando. Então, se o artista quer que não entre no treinamento de uma IA dessa, ele pode colocar uma tag, mas aí quem garante que o cara vai seguir a tag ou não? Como você vai dizer que esse não é seu estilo? É como direito autoral. Exatamente. Isso, não, isso, se não tiver uma regulação falando, olha, se você pegar uma imagem que tem essa tag e botar, você vai pagar uma multa de não sei quantos mil. Exatamente. Se não tiver isso, a gente vai depender da boa vontade da empresa. E às vezes não é nem uma boa vontade, é tipo assim, você tem que fazer um esforço a mais para ser bom, né? Para evitar. Porque é mais difícil você evitar algumas imagens do que simplesmente mandar rodar em tudo, né? Então, até a inércia joga contra nessas casas. Então, essa parte de regulação é muito importante, porque isso vai mudar relações trabalhistas, isso empregos vão sumir. Outros novos vão aparecer? Sim. Vão ser tão pagos quanto os anteriores? Não sei. Então, isso vai ter um impacto social e econômico muito grande nos próximos anos. Todo convidado que vem aqui, a gente acaba entrando nesse assunto, né? Se essa tecnologia vai tirar emprego, mas na verdade é uma troca, né? Pessoas vão deixar de fazer algumas coisas, mas vão atuar em outra área. Você vai ter o estagiário lá de direito escrevendo menos, porque a tecnologia vai gerar o texto básico. Agora, alguém com um conhecimento revisando muito maior do que aquele que fazia o texto, vai ter que agir em cima dos documentos para ver se aquilo tem sentido. Só que ele vai partir de alguns parâmetros já muito bem qualificados em termos estatísticos. Por exemplo, se você for por esse caminho aqui, você tem tantos % de chance de ganhar ação, perder ação. Essa informação básica vai ter. Um médico vai ter uma informação básica de que doença o sujeito pode ter. Tá? A gente estava desenhando um modelo lá exatamente para fazer análise de ficha de hospital, de prontuários. Por quê? Não é só a questão de identificar a doença, é saber, essa doença aqui acontece mais no interior do Amazonas, em que período? Para você ter um abastecimento logístico de remédio lá para aquele município. Você economiza dinheiro. Não, tem uma outra coisa, por exemplo, tem uma outra vertente num projeto que a gente está, que é prospecção de remédio. Porque geralmente quando você tem uma doença negligenciada, que nem a malária, ou dengue, ou chikungunya, você não sabe quais remédios podem ser bons para essa doença. E não qual é a palavra que eu procuro, cientificamente correto ter uma doença e tu ir jogando remédios aleatórios nela. Porque isso dá, inteligência ela já ajudar a selecionar. Tipo assim, legal isso, hein? Por quê? Porque senão gera um falso positivo e a gente vê como um falso positivo para uma doença gera problemas. Tipo... você pode analisar lá, sujeito com os mesmos sintomas foi identificado uma determinada doença, um percentual faleceu, o outro percentual viveu, mas aí você tem como verificar se aquele paciente tinha hipertensão, se ele era diabético, se ele tinha um outro problema que pode ter afetado o resultado. Como é que chama mesmo quando você faz o teste antes de aplicar, que você falou, tipo um laboratório? Tinha um nome? Que faz na indústria, você monta uma indústria... A simulação com gêmeos digitais? Gêmeos digitais, né? Quer dizer, você faz os gêmeos digitais para medicina, para medicamento, o teste AB, na prática, que é o teste clínico. E a parada às vezes tem uma doença que tem características parecidas com a dengue, que é tratada com remédio fulano, só que é lá na Malásia. Pronto. Essa informação tá lá, mas ela não tá facilmente... Malásia eu achei ruim, porque Malásia também é tropical, né? Tem que ser num lugar diferente. Mas, às vezes, a informação tá lá, tá nas bulas, tá em... Então, essa é uma outra área que a gente vai atrás para prescrição de medicações, para medicamentos, para doenças negligenciadas baseadas em perfil ou de paciente ou de remédio, tentar fazer esse cruzamento aí. Quer dizer, o negócio é ilimitado, né, bicho? Não tem mais área. E se você não qualificar as pessoas, independente de que área ela for,
Pô, tinha aquela história, o sujeito foi fazer direito porque ele não gostava de matemática. Desculpa, mas ele vai ter que, no mínimo, ter um raciocínio lógico daqui a pouco para ele identificar vieses, para ele identificar algumas coisas. Eu sempre tenho algumas publicações que eu gosto muito que as pessoas leiam, tá? Tem um livro que é Rápido e Devagar, que ganhou, inclusive, o prêmio Nobel, né, de Economia, por incrível que pareça, e foi escrito, se eu não me engano, ele é psicólogo, tá? Porque é como as pessoas pensam. E isso influencia muito na tomada de decisão. Se você toma decisões rápidas ou mais pensadas, as decisões lógicas, tendo uma ferramenta como a inteligência artificial trabalhando junto, cara, fica muito mais fácil. Né? Mais difícil você errar. Tá? Isso, você vai chegando mais próximo da... E você tem que ser mais especialista para identificar quando ela está errando. Exato. Né? Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar, é que não existe conhecimento inútil. Né? Tipo assim, não gosto de história. Aí o cara vai e acredita em qualquer bobagem que lê no Facebook, no WhatsApp. Não gosto de matemática. Tem que gostar de tudo, gente. Conhecimento é bom, estudem. Boa, né? boa. Tipo assim, não existe conhecimento inútil nessa vida. Tem essa. Eu adoro história porque ele evita que você cometa os mesmos erros. Graças a Deus, Hitler não leu Napoleão. Né? Exatamente. Se ele tivesse lido a história de Napoleão, nós estamos fazendo alemão, falando alemão agora. Espero que eu não seja processado por causa disso. Vamos lá. André, o que a gente precisa fazer para esse novo mundo aí ser incorporado aí na nossa sociedade, nos profissionais que a gente está formando? Aproveitando a pergunta, já vamos aproveitar a encaminhando. Eu já estou olhando aqui. As considerações, né? Então, você pode inclusive falar depois sobre a sua rede social, como faz o pessoal te encontrar, de repente alguém queira encontrar lá na UFAM, né? E o que a gente precisa também para alavancar ainda mais aí as pesquisas que estão sendo feitas, os trabalhos que vocês estão fazendo. Tá, boa. Então são muitas perguntas. Vamos lá. Eu te lembro. A gente lembra tudo. Pois é, primeiro sobre a sociedade. Essas tecnologias, cada vez mais, elas estão mais fáceis de serem usadas. Hoje em dia, por exemplo, tem algumas bibliotecas, tipo Hugging Face, que é uma biblioteca de processamento de linguagem natural, que você quer fazer um negócio de análise de sentimento de tweet, que é tipo se o tweet é positivo, negativo, tá falando bem ou mal. Até isso, né? 4 linhas de código. 4 linhas de código você usa um modelo pré-pronto e bota para rodar. Teve um outro dia num trabalho que a gente tinha que resolver uma questão de correferência. Correferência era tipo assim, eu vim gravar o podcast, ele foi muito legal. Ele quem? Esse ele é o podcast. Isso é um negócio. Quando tem muitos objetos, é muito chato de resolver. E o paper tava lá nesse Hugging Face, 2 linhas estava usando. Então, hoje em dia, antigamente a gente tinha que passar um e-mail pro cara, aí o cara não respondia, aí fala, putz, isso estava no meu doutorado, eu não tô mais morando na cidade. Agora tá lá. Então agora com poucas linhas de código, você lê o artigo e já está implementando ele. A gente está num momento excelente para se trabalhar com linguagem natural. Como você pode fazer para entrar nesse mundo? Na UFAM, a gente tem... Venha ser meu aluno, estou precisando de orientandos. A gente tem um projeto chamado IARTS, que é junto com a Motorola, que é um projeto para relocação de volta no mercado de computação. Ele é para gente que já é formada e a pessoa entra no... É uma pós, que algumas pessoas recebem bolsa nessa pós. Você recebe bolsa para estudar. Que legal, né? À noite. E é uma pós em IA aplicada a teste de software, justamente, que é... Então, e ela tem um módulo de NLP que eu ministro, entendeu? Então, você vai aprender... A ideia é pegar o pessoal que é de computação ou áreas afins e tá no distrito sendo gerente de linha, tipo assim, tá fora do mercado e o mercado tá precisando desse pessoal, né? Então a gente fala, cara, volta aqui, você vai virar um cara de IA. Né? E inclusive acho que vai tá abrindo inscrições agora, então dê uma olhada lá no site do Instituto de Computação, né? ICOMP, o fã é do BR, tá? Então, deixa eu ver o que mais. Tem muito material na internet para você estudar, tem Coursera, Alura, mas o único problema é não foque em tecnologias específicas, porque esse negócio muda muito. Como eu tô falando, ChatGPT tem 6 meses, LSTM, que era um negócio que eu ensinava, não existe mais, transformadores, sei lá, tipo BERT é 2018, 2019, então coisas... Ele vai focar no que tá agora, mas não tem a base, né? Você tem que foque em ter uma base boa.
e aplicações pontuais. Tá? Porque tudo muda muito rápido, pessoal, muito rápido mesmo. Mas é uma área super excitante de estar nesse momento, porque muitas das coisas que passam na cabeça da pessoa vão ser relativamente fáceis de implementar. Tá? E é engraçado, algumas coisas são fáceis de implementar, outras são quase impossíveis. É difícil de diferenciar uma da outra. Tem muito trabalho sobre identificação de fake news só no texto que não funciona. Não funciona. Porque se tu parar pra pensar, como é que eu só lendo o texto eu vou saber se ele é fake news ou não? Sem saber a realidade material, entendeu? Pra comparar, né? Então, eu fui trabalhar, fui olhar as bases de dados, tinha muito viés, porque o texto de fake news era mais mal escrito. Então, eu acabava identificando que o texto era mal escrito ou não. Que então, você tem cuidado. até o viés que, mesmo que seja uma verdade, mas por causa do viés o cara fala que é mentira. Tipo, Não, tipo assim, ele vai ver se está bem escrito é verdade. Porque esses modelos, eles fazem o que a gente chama de sobretreino, né? O overfit. Ele rapidinho identifica as características que diferenciam as duas classes na hora. Então, tem que tomar muito cuidado. É uma área que você tem que... É ciência. Você tem que duvidar de si mesmo o tempo todo. Você tem que estar se testando. Se testando. Mas é uma área excelente. Recomendo todo mundo a dar uma testada. Tem muito material na internet. A gente ainda precisa de investimento? Precisa de muito investimento. Em infraestrutura... Como é que a gente está nisso? Então, o que a gente precisa? A grande barreira da área é bem simples, é infraestrutura. Que é o quê? Esses modelos são grandes. O modelo grande é assim, ele precisa de muita memória na placa de vídeo, não é nem no... Em uma placa de vídeo, e eu não estou falando de 6 GB, eu estou falando de 24 GB, 48 GB. Aí uma placa dessa custa 100 mil reais. Uma. Caramba! Você compra um servidor de 200 mil, 150 é a placa. É a placa. Então, aquela história. E você precisa de vários, porque pensa assim, uma placa dessa vai rodar um treinamento por vez. Se você está fazendo várias coisas, você está fazendo... testando em escala, várias coisas. Você precisa de um parque de máquinas caro. E se você vai fazer isso em nuvem é muito caro para essas coisas. É muito caro para essas coisas. Você faz modelo de brincadeira, mas esses modelos de linguagem, os bons são muito grandes. Tá? São muito grandes. Você precisa de placa de vídeo muito cara. É o principal gargalo. Deu uma melhorada agora, porque na época da pandemia deu uma... Foi um misto de pandemia com gente comprando para usar em casa e Bitcoin caro. Aí as cadeias produtivas quebraram, então tem uma falta de chip no mundo todo, fez o preço das placas de vídeo subirem assustadoramente. Agora já está dando uma arrefecida, mas a gente precisa de muito investimento e precisa de investimento para mão de obra, porque você precisa de uma mão de obra qualificada para resolver esse problema. Né? As parcerias com universidades do exterior seriam importantes, então, nisso, né? Sim. Universidade do exterior e com as indústrias. As indústrias. Ah, legal. Sim, por quê? Porque as universidades do interior é interessante sempre para a troca de conhecimentos, a parte é essencial. E a indústria, como eu falei, a computação é uma área meio. Então, é sempre benéfico quando a gente trabalha com a indústria, porque a indústria vem com os problemas, a gente vem com as soluções. Boa. Né? Então, ganha-ganha, né? Ganha-ganha. Pô, sai muito artigo científico. Por quê? Porque são problemas específicos. A empresa fica muito feliz porque ela tem um retorno de investimento rápido e relativamente barato. Né? Aquela história, não é trivial você conseguir mão de obra qualificada para isso no mundo, não é? Tipo assim... O cara que trabalha com processamento de linguagem natural, ele tá caçado com valor a ouro, né? Por quê? Porque é uma área... você tem muito texto, você consegue fazer coisa em cima dele, né? Então, a indústria tem botado dinheiro e tem que botar mais dinheiro para a gente formar mais gente, para a gente ter mais massa crítica, porque isso é uma vantagem para o Amazonas. É um negócio que você consegue fazer aqui que não gera... Assim, a floresta fica aí. Fica em pé. Né? Você só precisa de energia e olha lá. Exatamente. Né? Então, e a gente tem muita gente boa amazonense, aquela história. Gente do interior, se a gente melhorar o ensino básico, tem muita gente inteligente aqui. Muita, né? E nosso objetivo é fazer Manaus virar o polo do norte todo. Tem que estar vindo cara de Roraima estudar aqui com a gente, formar aqui, arranjar emprego aqui pra gente virar o polo do norte todo. Professor, a produção tá me matando aqui. Diga seu Instagram pro pessoal. Eu acho rede social, Deixa eu ver. O Instagram é muito pessoal. Ou quem quiser te conhecer pode ir lá Icomp, te né? encontrar Vai lá no no Icomp, Icomp. isso. Pode me passar um e-mail que depois eu passo as informações. Meu e-mail é André, @icomp,
André, @icomp de Instituto de Computação, icomp. Então, podem me passar um e-mail, andré@icomp.fan.edu.br, que eu respondo de boa. Se tiver muito e-mail, posso demorar talvez um dia para responder, né? Mas foi um prazer, tá? Foi muito legal. A gente que agradece. Se tiver algum outro assunto relacionado, quiserem me chamar de novo, eu venho. Dessa vez sem. Eu tenho sem umas surpresa, 50 perguntas aqui, mas não dá. Tem um monte de coisa aqui ainda, mas eu acho que deu uma visibilidade muito legal sobre o que é a linguagem natural, o que é o processamento usando linguagem natural e as aplicações nas diversas áreas do conhecimento. É isso aí. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela companhia e não esqueça de curtir, seguir o canal e a quinta-feira que vem já temos um convidado, né, professor? Já temos já aí. Tá no esquema e aí a gente vai em mandar breve anunciamos. mais informações. É isso aí, muito obrigado você que acompanhou aqui na Rádio TV Cavoc e aqui no Amazon Research News. Valeu, pessoal, um grande abraço. Até quinta-feira que vem. Até quinta.